E se eu dissesse que o mundo antes do dilúvio era muito mais sombrio e misterioso do que costumamos imaginar? Que gigantes caminhavam pela terra e que pessoas viviam por quase 1000 anos? Que a humanidade pode ter alcançado um nível de conhecimento e tecnologia que foi completamente apagado da história? A Bíblia nos deixa pistas enigmáticas sobre esse período esquecido. Seres conhecidos como Nefilins, filhos de anjos caídos com mulheres humanas, teriam vivido entre nós. Civilizações cresceram sem limites, mas também afundaram em uma corrupção jamais vista. Então veio o dilúvio. Mas o que realmente aconteceu? Por que esse conhecimento parece ser proibido hoje? Vamos desvendar esse mistério. Prepare-se para descobrir verdades surpreendentes sobre a corrupção da humanidade, os gigantes pré-diluvianos, uma possível tecnologia perdida, os avisos ignorados de Noé e, por fim, o juízo divino, que selou o destino daquela geração. Fique até o final, porque o que você vai aprender pode mudar sua visão sobre o passado e sobre o futuro. Imagine um mundo onde o céu e a terra estavam cobertos por uma sombra pesada, uma escuridão espiritual que contaminava tudo ao redor. A terra, criada perfeita por Deus, agora era dominada por uma força maligna que consumia o coração humano. Distante da luz divina, a humanidade mergulhava em imoralidade e violência. Mas não eram apenas pessoas comuns que ameaçavam a ordem do mundo. Algo ainda mais aterrador estava acontecendo. Seres gigantescos, chamados Nefilins, caminhavam entre os homens. Não eram apenas altos, sua presença fazia Ósolo tremer. Esses gigantes temidos eram considerados filhos de anjos caídos, chamados de filhos de Deus, que desobedeceram à ordem divina. Eles não pertenciam totalmente nem à terra nem ao céu, transitavam entre os dois mundos, possuindo uma essência e um poder que desafiavam a compreensão humana. Imagine criaturas de altura descomunal, força absurda, andando entre os homens, impondo regras e espalhando destruição. Não eram apenas corpos físicos. Sua presença aterrorizava a alma humana, deixando marcas de medo por onde passavam. Não eram apenas gigantes, eram monstros de outro mundo, com olhos que refletiam o abismo e almas tão corrompidas quanto seus corpos. A resistência humana era inútil diante deles. Histórias sobre seu poder se espalhavam, mas ninguém ousava enfrentá-los. Até as leis da natureza pareciam se curvar. A fragilidade humana não tinha chance. O livro de Gênesis os descreve como heróis da antiguidade, homens famosos. Mas que tipo de heroísmo era esse? Um heroísmo marcado pelo terror, pela crueldade e pela destruição. A Bíblia sugere isso, mas o que fica nas entrelinhas é ainda mais perturbador. Eles não eram apenas humanos gigantes, mas afrontas diretas à ordem divina. Seu poder era sobrenatural. Anjos corrompidos desceram à terra trazendo consigo uma sabedoria distorcida, que mais parecia uma maldição do que um dom. Seu legado deixou marcas profundas na criação. O planeta parecia moldado para suportar esse poder deformado. O mal se espalhava, tornando o mundo irreconhecível. O mais assustador é que os Nefilins não estavam sozinhos. Nações inteiras se aliaram a eles, seduzidas pela promessa de poder absoluto. O preço, a perda da própria humanidade. Sociedades antes guiadas por compaixão e respeito passaram a ser controladas pelo medo. As pessoas se ajoelhavam diante desses seres sobrenaturais. A moralidade desapareceu, o amor foi trocado pela tirania, a sabedoria pela mentira, o medo se tornou uma religião. Mas todo poder absoluto cobra um preço. As alianças começaram a ruir. Ambição, egoísmo e traições surgiram. Os gigantes exigiam cada vez mais. E a humanidade, seduzida por promessas de imortalidade, já estava presa a um pacto com o mal impossível de quebrar. A corrupção atingiu um ponto sem volta. Nas sombras, algo ainda mais perigoso se desenvolvia. Uma tecnologia avançada que deveria ser bênção, mas se transformou em maldição. A Bíblia não descreve essas invenções claramente, mas há indícios de que a humanidade, sob influência dos Nefilins,
alcançou conhecimentos além de qualquer coisa imaginável. Não era apenas tecnologia física, mas espiritual e sobrenatural, capaz de manipular elementos, curar, destruir e até interferir na própria vida. Monumentos e cidades surgiram com engenharia tão precisa que desafia a lógica da época. Estruturas gigantescas, formas geométricas perfeitas, conhecimento avançado de matemática, astronomia e talvez até manipulação de energias. Era como se as leis naturais criadas por Deus fossem distorcidas para fins egoístas e malignos. Os Nefilins ensinaram os humanos a controlar forças que nunca deveriam ser dominadas. Imagine um mundo onde se manipulava fogo, eletricidade e até a energia vital das pessoas. Esse conhecimento foi usado para oprimir, criar armas devastadoras e artefatos que tentavam imitar o poder divino. Não eram apenas ferramentas, eram tentativas de brincar de Deus. Mas essa busca por controle trouxe consequências catastróficas. A natureza se rebelou. Cataclismos, distúrbios cósmicos e colapsos destruíram os fundamentos da criação. O homem passou a modificar não só a natureza, mas a si mesmo. Falava-se em experimentos, criação de seres híbridos, onde as fronteiras entre humano, animal e sobrenatural se apagavam. Essas criaturas não eram mais obra de Deus, mas deformações de um mundo entregue à maldade. Quanto mais o poder aumentava, mais a alma humana apodrecia. Tudo o que era bom passou a ser usado para dominar, escravizar e destruir. A tecnologia, em vez de salvar, acelerou a queda daquele mundo. Diante disso, Deus decidiu purificar a terra. O dilúvio seria o único caminho para restaurar o que havia sido completamente corrompido. O tempo estava acabando, e no meio dessa escuridão surgiu uma pequena luz, Noé. Um homem comum, vivendo em um mundo podre, mas ainda justo diante de Deus. Ele não se curvou à violência nem aos gigantes. Permaneceu firme. Então recebeu uma ordem impensável: construir uma arca. Uma embarcação gigantesca para sobreviver a um juízo total. Não seria uma enchente comum, mas o fim de tudo como se conhecia. Noé não apenas construiu a arca. Ele avisou, gritou, pediu arrependimento, alertou que o tempo estava acabando. Mas riram dele. Os Nefilins zombaram. O povo ignorou. O pecado havia cegado a todos. Mesmo assim, Noé continuou. Anos se passaram, a violência cresceu. Alguns poucos se arrependeram tarde demais. As portas da arca se fecharam. E então veio a chuva. A terra tremeu, o céu parecia desabar. As águas subiram, cobrindo tudo. Não houve escapatória. O mundo antigo desapareceu sob as águas. Mas do julgamento nasceu um novo começo. A arca não foi apenas salvação. Foi um lembrete. O mal não vence para sempre. A história de Noé não é apenas passado. É um aviso eterno. O pecado tem consequências. O tempo para mudar não dura para sempre. Talvez hoje vivamos tempos parecidos. Talvez os avisos ainda estejam sendo ignorados. A pergunta é: estamos ouvindo? A porta ainda está aberta para quem quer mudar, mas até quando? Se este vídeo abriu sua mente, tocou você de alguma forma ou fez você enxergar a realidade com outros olhos, deixe o seu like. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdos como esse até você. E se você ainda não é inscrito, se inscreva agora e ative o sino, porque toda semana tem novos vídeos sobre mistérios antigos, consciência, espiritualidade e verdades que quase ninguém tem coragem de contar. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo.